seja bem-vindo ao quarto episódio do Café e Gestão. E o tema de hoje é como implantar uma gestão financeira eficiente. E para falar do assunto, convidamos a consultora Elis. Seja bem-vinda, Elis. Muito obrigada, agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. E hoje vamos falar desse tema que é muito importante e que está sempre em alta, né? Que é a gestão financeira. E todos sabemos da importância dela para o sucesso do negócio. Mas no dia a dia não é tão simples assim. Uma gestão financeira eficiente, ela demanda tempo e persistência. E para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria que você, Elis, nos explicasse um pouquinho melhor o que é gestão financeira. Então, na gestão financeira, como você falou, não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe que administrar uma empresa não é uma tarefa fácil, tem problemas, e os problemas são normais, mas não é uma tarefa impossível, né? Então, você saber o que é a gestão financeira, ela vai dar um rumo para o seu negócio. Ela é um conjunto de práticas, ações e tarefas que vão fazer parte do teu processo financeiro. Porque gestão financeira é a maneira de você gerir todos os processos. Então, dentro de uma empresa, nós temos vários processos financeiros. Desde a pessoa que cuida do faturamento, da pessoa que cuida do valor que vai ser recebido, da pessoa que cuida dos pagamentos. Então, cada processo é uma tarefa diferente e que fazem, então, o conjunto da gestão financeira. Que partem do todo. Que partem do todo, exatamente. Então, a gestão financeira é tanto o estoque como o contas a receber, contas a pagar, uma junção de toda a empresa, de várias ações, várias pessoas, vários setores. Exatamente. Né? Hoje a gente tem essa visão, né, que financeiro, a gente olha muito para o valor, dinheiro, né? Caixa e banco. Caixa e banco. Mas não é só isso, né? A gestão financeira, ela envolve todos os processos, literalmente, da empresa. Se eu não tiver uma boa gestão de estoque, o meu processo financeiro falha e o meu processo de estoque também. Se eu não tiver uma boa gestão dos meus pagamentos, a minha gestão financeira falha, porque eu não vou saber o que eu tenho para pagar. Assim, o contas a receber. Então, cada setor hoje da empresa, ela tem um pontinho ligado com o financeiro. Não existe hoje um setor que não dependa dali. Então, se eu não tiver uma boa gestão financeira, se eu não saber o que é isso, eu não vou conseguir ter um planejamento para saber o que a minha empresa pode crescer e como ela está no momento, para eu saber aonde eu posso chegar a partir dali. E falando um pouquinho mais sobre essas ferramentas, sobre esses processos, essas tarefas do dia a dia, você conseguiria nos explicar quais são exatamente as tarefas que fazem parte da gestão financeira e qual é o impacto delas? Na verdade, hoje, tarefas é muito amplo, né? Se você for pesquisar o que faz parte de uma rotina administrativa, de uma rotina financeira, vai te dar uma lista imensa. Mas é importante você olhar para os processos principais da empresa. Cada empresa tem o seu ramo de negócio, né? Mas falando de uma gestão financeira, você parte de um princípio e um padrão, né? Eu preciso saber o meu faturamento, eu tenho que ter essa visão. Eu estou vendendo, mas eu preciso saber se eu estou faturando o suficiente, se eu tenho fluxo de caixa, se eu vou conseguir ter um planejamento a longo prazo e conseguir me programar com base nisso. A gestão financeira está ligada a todo o planejamento da empresa, né? Então, para mim conseguir programar as minhas vendas, programar o meu crescimento, eu preciso ter uma gestão financeira eficiente, eu preciso saber. E o que envolve isso? É lançar o contas a pagar, é lançar as receitas, é ter um controle disso, e ter o controle do teu estoque, né? Porque muitas pessoas acham que o estoque ele é apenas para controlar a saída e a entrada, né? Mas ele está super ligado à gestão financeira, porque é com ele que você vai saber se realmente você precisa ou não daquela mercadoria. E com isso você vai estar o quê? Analisando, planejando como que vai ser a entrada, a saída de dinheiro do negócio. Né? Exatamente. O processo financeiro, ele tem várias operações, vamos se dizer assim, né? Eu tenho o controle de estoque, como você citou, que depende de uma operação financeira, porque se eu não tiver lá o financeiro em devida ordem, eu não vou ter
fluxo de caixa para fazer uma compra. Analisar o processo do todo vai do teu faturamento, que é lá no momento em que você gera o valor para o teu cliente, o que ele tem para pagar para você. Vamos partir até desde a venda, né? Porque quando você vende lá para o cliente, ele já é uma gestão financeira, porque a partir do momento que entra um cliente novo na tua empresa, você tem que planejar como que vai ser dali para frente, porque nem sempre aquele cliente ele vai te dar um retorno, dependendo do ramo de atividade, a curto prazo, né? Olhando para o nosso cenário hoje, a gente tem aqui, nas análises que a gente faz, um cliente que é instalado hoje, ele vai dar retorno daqui 6 meses, dependendo até um ano, e eu tenho o custo dele, eu preciso arcar com o custo dele agora. Então, você ter essa visão do teu faturamento, você ter um controle de contas, que é também o segundo ponto mais importante, é você saber o quanto está entrando e o quanto está saindo, que uma ferramenta para você poder acompanhar isso é a conciliação bancária. Depois o processo anda, porque você consegue daí ter essa visão principal. E com isso você vai aderindo a outros indicadores, a outros processos financeiros, dependendo do porte da empresa. O que a gente precisa pensar? A gestão financeira ela é importante só para grandes empresas? Não, né? Mesmo que eu tenha uma pessoa ou que eu seja sozinha na minha empresa, eu preciso ter essa gestão. Se eu tenho a intenção de crescer, eu preciso ter esse processo bem definido. Eu preciso ter pessoas do meu lado que me acompanhem e que também me ajudem nesse crescimento. Perfeito, porque não é só você vender, né? É você planejar o como isso vai ocorrer, qual vai ser a ordem, né? Muitas empresas, hoje eu vejo muito, que empresas começam a planejar, criam uma rede nova, né? Investem em uma rede nova, mas não fazem o planejamento se vão ter dinheiro para ir até o fim. E aí não entendem que aquele cliente ele vai dar o retorno muito mais tarde. E o que acontece? Fica sem fluxo de caixa. Exatamente. Tendo que recorrer daí a um capital de giro, a um empréstimo, que aí vai pagar juros mais elevados, porque não houve o planejamento. Então, quando você tem essa questão de organização, organizar o contas a pagar, organizar o contas a receber, ter tudo lançadinho, realizar análises, né? Isso te dá a possibilidade de uma visão para o teu futuro, para o teu crescimento. Exatamente. Como você citou, o fluxo de caixa ele é uma ferramenta importantíssima para dar essa visão para o empreendedor. A gente tem hoje o fluxo de caixa e temos o gerador de caixa, né? O fluxo de caixa ele vai te dar essa visão diária. Quanto eu tenho para receber naquele dia? Quanto eu tenho para pagar? Eu tenho provisionado para fazer uma compra, né? Tenho a intenção de fazer um investimento a longo prazo, mas eu vou ter esse valor para arcar com essa despesa, com esse investimento, né? Então, o fluxo de caixa, ele é uma ferramenta também muito importante para o gestor, para o empreendedor, avaliar a saúde financeira da empresa e ter essa visão, ter essa previsão à frente. Não é algo que você deve analisar somente hoje, né? O fluxo de caixa ele é uma ferramenta que te dá uma visão diária, te dá uma visão semanal, mensal, trimestral, do período que for necessário, desde que a etapa anterior, o processo anterior, que é o teu controle de contas a receber, esteja devidamente correto, e o do contas a pagar também, porque se isso não estiver certo, o teu fluxo de caixa não te serve de exatamente nada. Gestão financeira não é uma vez, né? Todos os dias, né? Por isso que no início eu até comentei que ela demanda um tempo e uma persistência, porque você não pode desistir no primeiro percalço que é o que ocorre, né? E aí a próxima questão que eu quero levantar é justamente isso, por que é tão difícil implantar gestão financeira? O primeiro erro, vamos dizer assim, que causa essa dificuldade é misturar o financeiro pessoal com o financeiro da empresa. É dessa forma que eu sempre controlei e deu certo. É a forma que você controla e dá certo, mas você consegue ter uma visão, você consegue me dizer hoje quanto a tua empresa realmente teve de despesa e quanto teve de receita? Ou melhor, qual foi o teu lucro? Qual foi o lucro? Exatamente. A pessoa que faz isso, o empreendedor que controla dessa forma, ele não tem essa visão, ele não consegue dizer esse número para um consultor, né, uma consultoria empresarial. Então, é importante ter essa visão. Outro ponto falho que causa
não conseguir fazer essa gestão financeira é você não ter um preparo. Nem teu como dono da empresa, que eu acho que é o principal, e nem da pessoa que está ali do teu lado, que você confia para te ajudar no processo de gestão. Claro que hoje vamos pensar assim, eu tenho ideias, né? Eu tenho essa visão de empreendedor. Ótimo, com certeza você vai conseguir atingir o teu objetivo, mas se você não tiver o conhecimento básico, que é uma gestão financeira, não adianta de nada você ter ideia. Ou você pode até ter ideia, não precisa ser um expert em gestão financeira, mas que você tenha pessoas do seu lado que saibam também fazer isso. Porque senão o processo vai ficar falho. Você não sabe, daí você contrata, né, ou tem uma pessoa ali do teu lado que não sabe, a gestão não vai dar em nada. Não consegue ter nenhum indicador. Exatamente. Ou ter alguém que te entregue tudo pronto e que te mostre, né, os resultados, e aí você só parte para a parte de análise, né? Uma coisa que é falha também dessa questão de ter uma pessoa do lado para estar acompanhando isso, para estar ajudando o empreendedor, é ele ou depositar tudo em cima da pessoa e não acompanhar. Então são 2 pontos que a gente pode olhar para esse cenário. É você demandar para a pessoa e não acompanhar, simplesmente confiar que no que ela está fazendo está dando certo, dando lucro, né? Não tem problema nenhum. E o outro ponto é você não delegar isso. É você abraçar para si, você fazer uma gestão ausente. Aí o teu pessoal interno, os teus funcionários colaboradores, eles não têm essa visão, né? Não sabem apresentar nenhum número, não sabem dizer como que está internamente. Porque se você tem uma gestão ausente, nem sempre você está ali na empresa. Você geriu o teu negócio da onde você estiver. No entanto, essa gestão ela precisa ser interna. Todos os setores fazem parte da gestão financeira. Então, todo mundo tem que estar dentro do processo. Se eu não tiver alguém que gerencie cada equipe, que acompanhe os indicadores, a gestão financeira fica falha. Então, ela não é nem vantajosa para o colaborador, porque ele executa algo às cegas, ele não sabe o que executar, e nem para o empreendedor, porque não sabe o que o colaborador está executando muitas das vezes, desconhece o que o colaborador dele mesmo faz. Gostaria de acrescentar que é algo bem comum, como a gestão financeira é algo muito delicado, envolve dinheiro muitas vezes, né, porque a gente fala e remete muito a isso, o gestor fica com medo de delegar, e aí acaba segurando para si, não faz, e aí, como você mencionou, em alguns casos passa e deixa tudo na mão do colaborador. E eu sempre costumo dizer que não é um colaborador que vai tomar decisões. Então, para ele, não é tão pertinente analisar dados. Ele vai fazer, vai analisar, vai olhar, perfeito, mas não é ele que toma decisões. Sim. Não é ele que faz o planejamento da empresa. Quem que tem que ver isso? O proprietário, o gestor, o dono. É essa pessoa que faz o planejamento a longo prazo. É ela que tem que ver. Não adianta o funcionário estar fazendo um excelente trabalho e o gestor não está acompanhando, não está vendo aqueles dados, porque não cabe ao colaborador tomar decisões. Aí o colaborador vai fazer o quê? Vai olhar todos aqueles dados, perfeito, ok. Para mim tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Cumprir minha tarefa. Exatamente. É o cumprir tarefa, né? O colaborador, ele tá recebendo ali para fazer o que foi combinado, né? Ele foi contratado para tal função, só que a gente tem que pensar assim, se eu entregar mais, né, do que me pediram, com certeza eu vou ter um reconhecimento, eu vou dar essa visão para o nome da empresa. E o colaborador, ele também tem que pensar não somente como funcionário, mas também como um dono de empresa, como um empreendedor. Porque se a empresa fosse dele, né, como que ele gostaria? Será que ele gostaria de fazer da mesma forma que ele está fazendo, que o colaborador dele fizesse com ele? Então tem que se colocar nesse lado. Quando você deposita a confiança de delegar esse tipo de gestão, esse tipo de controle, você tem que dar essa visão, você tem que expor para o seu colaborador a forma que você quer que ele enxergue o seu empreendimento, para que ele consiga te entregar aquilo que você espera e não aquilo que ele quer. Perfeito. Eu acho que essa questão do colaborador, de você ir além, é muito de iniciativa. E é assim que, se algum colaborador estiver nos assistindo, é assim que você cresce. É tendo essa iniciativa, é tendo esse posicionamento quando lhe é
dado uma tarefa ou um processo que é extremamente importante. E aí você tendo iniciativa, tendo posicionamento, você começa a crescer também. E a empresa cresce junto, né? Então, é um fator extremamente importante. Uma outra questão que eu gostaria de discutir é como enfrentar esses desafios, né? Como a gente pode melhorar e trabalhar no dia a dia para que isso tenha o mínimo de impacto possível. 2 pontos principais hoje para você poder enfrentar isso e você também saber que ações tomar. Que a primeira delas, que eu considero como o ponto mais importante, é você conhecer quais os problemas que a sua empresa tem. Porque hoje a gente sabe que o empreendedor nem sempre ele admite que a empresa dele tem problema, né? Então isso é algo da pessoa, do não admitir, mas você tem que pensar que se você reconhece as falhas do teu negócio, você consegue trabalhar. Se eu estou falhando lá na parte de fazer o meu pagamento, né? A pessoa que faz o pagamento lá das minhas despesas, ela paga tudo atrasado. Isso é um ponto falho, né? Porque eu estou pagando juro de algo que não era necessário. Eu tenho fluxo de caixa, mas a pessoa esquece de pagar e paga atrasado. Eu, particularmente, a Elis me conhece, eu acho assim, ó, uma coisa muito, muito errada quando se paga juros tendo dinheiro. Então, tu tem dinheiro e ainda assim, por uma falha operacional, você está pagando juros. Isso é extremamente, assim, ó, um problema, né? Porque você está tendo um custo, um gasto desnecessário. Aí tu tá lá com o financeiro apertado muitas vezes, mas tem dinheiro e ainda tá pagando juro porque não se organizou. Exatamente. Então, o ponto principal é, primeiramente, reconhecer que a empresa tem problema, conhecer quais são esses problemas e assumir, né? A gente tem problema, então vamos sentar, vamos trabalhar, vamos discutir e vamos melhorar. E o segundo ponto, depois que você conhece quais são os problemas da empresa e admite que tem, é você sempre atualizar os processos internos. Porque não adianta você reconhecer que tem erro, mas não mudar. Isso não vai fazer efeito nenhum. Nem para o teu colaborador, nem para o teu pessoal interno, muito menos para o teu negócio. Porque vai continuar da mesma forma. Eu reconheço que tem um erro, mas não vou fazer nada. Então, além de reconhecer, sempre atualizar os processos. Você analisar é o importante. Você aplica uma coisa, você tem que acompanhar se aquele processo está sendo efetivo. Se você não vê isso, você não vai saber se aquilo lá está sendo efetivo ou não. E muitas das vezes você investe dinheiro, né? Você está investindo naquele processo, você está investindo numa pessoa e ela não te dá um retorno. Então, eu acho que esses 2 pontos são os principais para você conseguir melhorar e conseguir alinhando a tua gestão financeira. E aí, o que vem depois é consequência. Você vai conseguir aprender a controlar as suas contas, você vai ter essa visão e vai entender a importância de você fazer uma gestão financeira. Eu não poderia deixar de citar que é treinar também essas pessoas que vão fazer parte. Então, delegue o que você não vai conseguir fazer com perfeição, porque não adianta você querer segurar tudo para si e não entregar com qualidade. Então, delegue, treine essas pessoas, audite, porque uma forma de você, se você não tem segurança, uma forma de você se sentir mais seguro é auditar o que foi feito, é fazer o controle. Não deixe só na mão das outras pessoas. Deixe que elas façam o operacional e você faz a parte analítica. Exatamente. Eu acho que é importante também a gente comentar, Jéssica, que não somente o indicador financeiro, né, mas é você analisar a tua equipe também, que eu acho que é muito importante. Analisar a produtividade também traz resultado para a empresa. Consequentemente, né, porque não é só você trabalhar a redução de custos e não olhar lá para o teu processo que às vezes não está otimizado e não está gerando custos excessivos, né? Exatamente, que é um ponto falho hoje, que é onde também o empreendedor falha na gestão, é não saber o que a equipe dele faz. E isso envolve a assistência, a instalação, uma manutenção de rede, o estoque. Gente, o estoque é o lugar assim, ó, que se você não conseguir ter um controle, se você não implantar um controle eficiente, é onde mais vai dinheiro. O empreendedor que não faz uma gestão de estoque hoje, né, eu vejo muito
Eu posso dar algum exemplo, né? Porque é o meu dia a dia. Você peca porque você compra e você não tem retorno. Falando no nosso cenário, a gente hoje trabalha, né, no mundo provedor, tem muito comodato. Aí a pessoa vai lá, empresta equipamento, às vezes o cliente não pagou nem a primeira mensalidade e sumiu do mapa. Gente, isso é um prejuízo enorme para a empresa. E muito comum no nosso... Muito comum mesmo. Por isso que não é só vender, né? Não é lá, o cliente disse sim para venda. A partir dali, você tem que ter um acompanhamento, você tem que conhecer o cliente, você tem que mostrar que você sabe que ele existe. Eu acho que isso é uma coisa, né? Um pouquinho, ele também é a gestão financeira. Porque se aquele cliente não estiver satisfeito, ele vai ficar inadimplente e não vai pagar, né? Se ele estiver insatisfeito com alguma coisa. Então, é acompanhar o cliente desde o momento da venda até o momento que ele encerre com você, né? Para que essa parceria ela encerre de uma maneira amigável. Nada melhor do que o teu cliente para oferecer o teu serviço para outra pessoa, que te gere mais receita. Um dos processos que não é muito aplicado, que a gente não vê que as empresas se preocupam muito com isso, é a parte de cobrança, né? E de gerenciamento de cancelamentos. E isso também faz parte da gestão financeira. Com certeza. O processo da cobrança, ele vai muito além, né? Você tem a gestão de crédito, que é desde o princípio que você vende o cliente, até a gestão da cobrança. A gestão do crédito é você conhecer o teu cliente antes de você vender. Saber se ele é um bom pagador, se ele não vai acontecer como aconteceu em outra empresa. Às vezes ele já veio do segundo, terceiro provedor, vamos dizer assim, e lá ele não tem um histórico muito bom. Aí você vai arriscar vender para esse cliente, sabendo que você pode ter o mesmo problema de não receber e te dar um custo em vão? Então, a gestão de crédito ela é importante no momento em que você conhece o cliente, que você está lá prospectando, que é para você não ter um furo de caixa, digamos assim, um furo de receita. Porque acontece muito, pessoal, do cliente contratar, ele utiliza os primeiros dias e não paga, né? E no contratar, eu desloquei um técnico, eu tive custo para ele instalar esse cliente. E aí, quando que eu vou receber? Eu não vou receber. Então, você tem que pensar na venda, como você tem que pensar depois. Ter o acompanhamento do cliente, ter um processo de cobrança bem definido, faz com que o cliente se sinta lembrado. Então, é você não somente cobrar do cliente depois que o boleto já venceu, é você estar lembrando ele antes, às vezes ele esquece. Então, é muito comum isso. E não quer dizer que o provedor esteja sendo agressivo, quer dizer que ele está informando o cliente. E isso evita uma inadimplência futura, porque a inadimplência está diretamente ligada ao fluxo de caixa. Se você não recebe, você não tem dinheiro. Exatamente. E eu gostaria de tocar em um outro ponto que é extremamente, vamos dizer assim, sensível, né? Que é a questão de você avaliar como está a performance dos seus colaboradores. Muitas vezes o que acontece, o que eu vejo, né? O colaborador não está entregando mais ou ele não tem o conhecimento necessário para aquela tarefa que ele foi alocado, para aquela função, e o gestor não consegue cobrar ou não consegue realocar, e aquela pessoa fica lá, não entrega, não produz, e não está dando lucro, não está dando resultados para a empresa. Então é algo que muitas vezes ocorre por quê? Porque se tem amizade, porque trabalha anos na empresa. E é um fator que hoje a gente percebe trabalhando na área de provedor, trabalhando com empresas, que pesa bastante. É você ter a pessoa no lugar errado. Conversa com ela, realoca, vê outra coisa para ela fazer. Em muitos casos precisa demitir e a gente tem muita dificuldade com isso. Você coloca a pessoa a fazer cobrança e ela não gosta de cobrança. E aí ela não faz bem feito. Quem que está sofrendo com isso? A empresa, né? Todos os colaboradores sofrem. Então, é um ponto que precisa de atenção. Os gestores precisam de atenção nesse ponto, porque é importante. Colocar as pessoas certas no lugar certo. Exatamente. O vínculo que se cria, né? Eu acho que isso é algo que tem que saber separar, né? Você, é conhecido, tudo bem. Mas da porta da empresa para dentro já funcionário, colaborador. Da porta para fora, a amizade, família não vai acabar.
E um desafio, né, muito grande, tanto na parte financeira como qualquer área da empresa, é não ter o colaborador engajado ou não, ele não está na função correta, não saber fazer o que precisa ser feito. Então, esse é um desafio e o gestor precisa agir. Que indicadores o gestor, o dono da empresa precisa olhar todos os meses? Olhando em gestão financeira, né, a gente comentou um pouquinho, tanto equipe que, né, envolve todos os setores. Na questão da gestão financeira, indicadores importantes, né, tem N indicadores que você pode avaliar, mas partindo do básico, tá? É você analisar um demonstrativo de resultado, é você saber o quanto entrou, quanto saiu, é você ver o quanto você faturou, porque o faturamento não é só o caixa lá, é você saber o quanto você faturou, mas também saber, eu faturei 500 mil, mas eu recebi 300. Então, o que aconteceu com 200 mil, né? Porque se você olha essa informação, você sabe que algum processo da empresa está falhando. Então, é analisar um DRE, é analisar a lucratividade, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, ticket médio, né? Eu posso ficar falando aqui N indicadores, mas eu acho que os principais envolvem o valor financeiro do cliente. Claro, tem algum indicador que eu possa analisar o contas a pagar? Tem, né? Mas o contas a pagar é algo que você controla ali, você tem, saiu, pagou, ok. O que dá para você analisar é o teu prazo, como a gente comentou anteriormente, às vezes a pessoa que faz os pagamentos paga tudo atrasado. Então, para o empreendedor analisar isso e ver, mas eu tinha fluxo de caixa, por que foi pago atrasado? É o prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. Inadimplência e fluxo de caixa. Para finalizar, eu acho que são os principais porque ele te dá a visão geral da empresa. Então, se o gestor ele faz a tarefa de casa, que é sentar uma vez por mês e analisar, auditar o DRE, ele já vai ter questões, ele já vai identificar o que ele precisa melhorar. E também para aquele gestor que é mais inseguro, que tem aquele receio de deixar tudo nas mãos dos outros, da parte financeira, do dinheiro, é nesse momento que ele já consegue ter uma segurança de se está tudo dentro dos conformes. Porque na análise horizontal e vertical, você já consegue avaliar como está as despesas, se tem alguma divergência, se tem alguma variação fora do padrão. Então, é bem importante essa análise, tanto para a parte de identificação de pontos de melhoria, como também para a segurança do provedor. Exatamente, é o se sentir seguro. Analisar indicadores faz com que o empreendedor se sinta seguro. E não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir do controle, não tem como fugir da auditoria, porque é o gestor e depende dele o sucesso da empresa, porque é ele que toma as decisões. Elis, que dicas você poderia nos deixar para contribuir com quem está nos assistindo? Algumas dicas que eu acho que são cruciais, né, para você ter uma boa gestão financeira. Primeiramente, registrar tudo. Registre todas as entradas, todas as saídas. Não é você que controla, mas é você que paga. Passa para a pessoa que faz esse controle. Tem que estar tudo registrado. A segunda dica é ter um bom software de gestão para isso, né? Ter ali uma ferramenta que você consiga alimentar essas informações e você consiga analisar isso depois. Você consiga ver esses números. Eu acho que o principal ponto é você conseguir ter um processo automatizado, porque o manual, ele é falho, né? Então, todo o processo manual, ele também é falho. Então, quanto mais automatizado você tiver, melhor. E o terceiro ponto é separar o pessoal do corporativo. Não misture conta pessoal com conta corporativa. Perfeito. Muito obrigada, Elis. Seu conhecimento com certeza vai agregar no dia a dia das empresas. Muito obrigada pela oportunidade e esperamos a próxima. Obrigada. Até a próxima.